Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação. Sou o professor Michael Gonçalves da Silva, professor de Filosofia, e vamos falar de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, O Mundo como Vontade de Representação. E eu quero fazer uma reflexão com você, né? Seja estudante do ensino médio, seja estudante para vestibulares, vamos falar aqui do mundo como vontade de representação, pessimismo do Schopenhauer, sentido para a vida, paradoxo do porco-espinho, parábola, né, do porco-espinho. Tem várias coisas para a gente conversar que podem ser úteis para os seus estudos, podem te descortinar em um autor bastante interessante e que pode nos trazer reflexões para a nossa vida, não só para os nossos estudos, tá bom? É um grande pensador, é um grande nome da filosofia e uma aula só não é suficiente, então não leve a mal, manda comentário, ajuda a construir aí o texto, ajuda a construir essa reflexão, porque o que eu disser aqui não será suficiente para dar conta de uma pessoa tão grande quanto Schopenhauer. Mas, veja, por que a gente faz esses esforços, né? Pergunta importante, a gente precisa pensar por que essa aula, por que esse momento, por que essa reflexão. Bom, a gente quer ajudar jovens que têm praticado seu percurso educacional, a gente quer ensinar as pessoas da maneira mais ampla possível, levar conhecimento de maneira mais ampla possível, mas em especial a gente quer ajudar jovens da escola pública que não estão tendo acesso a aulas e que precisam desse conteúdo porque será cobrado lá nos vestibulares, no Enem, na FUVEST, na Unesp, né, na sua federal do estado que você reside aí. A gente por enquanto não alcança muita gente porque somos um canal iniciante, ainda voluntário, pequeno, mas a gente tem o desejo de ajudar bastante pessoas com a nossa proposta, com esse canal recheado de aulas. Vamos para a nossa aula aqui, essa breve revisão sobre Arthur Schopenhauer. Quem foi? Né? Um pensador que viveu entre 1788 e 1860, que é considerado por muitos como pós-iluminista, que reage ao idealismo alemão, principalmente Fichte, Schelling, Hegel, em certa medida Kant. Ele gosta do Kant, ele segue muito Kant em muitos aspectos, seja na sua linguagem, nos seus termos, mas ele traz uma leitura bem diferente do mundo em relação ao Kant, tá? Grande obra, O Mundo como Vontade de Representação, de 1818, livro extremamente importante. Para ter uma ideia, Nietzsche se torna filósofo depois de ler este livro aí incrível. Eu já indiquei para várias pessoas, achando que elas iam virar filósofas, não deu muito certo, porque, cara, não é qualquer um que lê esse troço não, é muito bom. Pesado. Vamos começar pela concepção de ser humano. Então, na concepção do ser humano, né, o Schopenhauer diz que existe algo de natural no humano, como existe algo de natural em todo o universo, um querer viver que se apresenta como vontade, que se desenvolve para uma vontade. Eu tenho dito para os meus alunos, o bebezinho é como se ele tivesse um querer viver programado no seu DNA. Ele não sabe que quer viver, mas ele quer. Ele não tem consciência desse querer viver, mas o corpo dele é expressão de um querer viver. Tudo que ele faz é para continuar existindo. Ele sente fome, ele chora. Ele sente dor, ele chora. Ele está com sono, ele chora. Porque aquilo vai garantir a sua existência, vai garantir a sua vida. Então parece que o corpo, enquanto impulso, ele pré-existe, ele está antes, ele antecipa toda a racionalidade. A racionalidade ela não está desenvolta ali no bebezinho, assim como não está desenvolta nas plantas, nos animais, na visão do Schopenhauer, ok? Então todo o universo parece carregar uma potência, um querer viver, que se desdobra na vontade e posteriormente no ser humano se desenvolve uma racionalidade que produz representações. Então, ao contrário do que dizia Kant, Hegel principalmente, tá? Que coloca que tudo, por trás de tudo tem uma ideia. Tem ideias que dão suporte à existência, dão constituição para a existência.
por trás de tudo tem, na verdade, uma vontade. Na visão do Schopenhauer, a vontade é mais desenvolvida, a racionalidade ela é posterior, e mesmo a racionalidade é produto dessa vontade. Quero representar o mundo, né? De alguma forma, parece que a vontade do humano de ser alguma coisa no mundo, de ser, de continuar existindo, esse querer viver do ser humano se manifesta em algum momento na forma de racionalidade que produz representação. Então, se o ser humano tem essas duas potências como marcas mais fortes e coloca, e de certo modo, o ser humano vai se constituindo no mundo e vai constituindo o mundo, porque à medida que existe a humanidade vai dando significado para esse mundo, vai criando representações, porque na visão do Schopenhauer, assim como na do Hegel, não é possível ver o pensamento. Kant também. Eu não vejo o seu pensamento, eu vejo o fruto dele, eu vejo a matéria dele, a materialidade dele. Se o Kant chamava de fenômeno, Hegel chama de fenômeno, o Schopenhauer também vai chamar de fenômeno, mundo fenomênico. Só que essa materialização, né, ele chama de representação, tá? A representação é a maneira como a gente vê, é a ideia manifesta das coisas, não dentro da sua mente, né? Já é manifesta. A representação é o que a gente pode reconhecer das coisas, tá? É o que a gente pode sentir das coisas. Por exemplo, aqui na sua tela não tem a palavra representação. Tem uma representação que a sua mente codifica e reconhece como um símbolo que infere a palavra representação, tá? Não tem um ser humano escrito aí, desenhado aí, vivendo aí, não tem eu. Eu vou estar em outro lugar quando você estiver vendo essa aula. Tem uma representação minha, uma imagem. Muito louco, né? E aí, os antigos filósofos anteriores ao Schopenhauer dizem que o ser humano é essencialmente racional. O Schopenhauer diz não, o ser humano não é essencialmente racional. Ele é primeiramente vontade. Por isso a obra nos chama o mundo como representação e vontade. É o mundo como vontade primeiro e depois representação. Se a vontade é o impulso do ser humano e a gente acostuma primeiro com a vontade, porque o bebezinho está lá querendo alimento e ele chora. Um dia ele descobre que ele pode querer um alimento mais gostoso que outro e ele começa a desejar, ele começa a escolher, ele começa a dizer, prefiro esse, não aquele, quero isso, não aquilo. Até que um dia vem a representação e vai demonstrar que as coisas não são bem assim. Por isso eu coloquei que a razão é um instrumento da vontade, porque às vezes ela justifica a vontade, ela cria uma representação para justificar a sua vontade, mas às vezes pode ser um freio, né? Por exemplo, eu gostei desse negócio, comi um chocolate gostoso, eu quero esse chocolate. E aí você vai lá na sua mãe e cria toda uma historinha do porquê você deveria comer aquele chocolate, porque você merece um chocolate, porque você foi um bom menino, uma boa menina e merece comer um chocolate. Você cria toda uma representação, uma cena, toda uma situação para justificar que você merece um chocolatinho. Beleza. Então veja, tem a vontade, e aí a razão vem em auxílio dessa vontade para criar a situação para que você conquiste aquilo que deseja. Não é como no Hegel, que você tem a ideia, e a ideia entra em embate com outra ideia e gera uma nova ideia que vai materializando o mundo, né? O processo dialético do Hegel é um pouco assim. Na visão do Schopenhauer, não tem ideia primeiro, tem vontade, tem impulsos, né? Ele vê o ser humano impulsivo, ele não vê o ser humano fazendo as coisas com sentido. Por isso ele é pessimista, ele olha para o mundo e fala, o mundo não está bonito, o mundo não está legal. Faz sentido ter uma boa ideia por trás disso? Ter uma boa ideia por trás do aumento abusivo de preço de comida? Tem uma boa ideia, é uma ideia justificável, essa ideia que exclui uma certa parcela da população da vida acadêmica, dos bons trabalhos, e que para outra está completamente
o caminho está completamente bem estruturado, não faz sentido, né? Então, perceba, o ser humano não é essencialmente racional, ele é essencialmente, na visão schopenhaueriana, vontade. Vou dar um exemplo de como que a razão pode ser um freio para... A representação pode ser um freio para essa vontade. Eu estava outro dia numa pizzaria comendo uma pizza, e aí atrás de mim tinha uma família, e aí de repente eu ouço uma mãe falando firme com uma criança que devia ter uns 2 anos, porque eu olhei assim de rabinho de olho, né? Percebi, uma criancinha, já quase peguei meu caderninho, vamos anotar o que está acontecendo aqui. E a mãe falava assim: não, você não é mais bebê, você pode ir andando. O que eu percebi? A criança queria ir de um lugar, de um ponto A para um ponto B, mas ela queria ir no colo. Ela estava sentadinha no chão com a mãozinha assim, querendo colo. Uns 2 aninhos, com um vestidinho lindo, florido, uma criança toda arrumadinha, pomposa, mas uma criança capaz de andar, notoriamente, e uma criança que estava querendo colo. Ela tinha vontade de ir de um lugar para o outro, e ela talvez soubesse claramente que tem maneiras de chegar lá. A maneira mais legal, a melhor, é ir no colo. Então me leva até lá. A mãe disse: observe, você não é mais bebê. Está dada uma representação. Você não é mais bebê. Você pode ir andando. Aí ela, vamos supor que ela tivesse uma razão clara e limpa disso tudo. Ela... eu não sou mais bebê, bebê não precisa ir no colo, então eu posso levantar e ir andando. Mas o que aconteceu nessa cena? A criança levantou e foi andando. A razão colocou freio na vontade e mudou a rota da coisa. Ela queria mais ir de um lugar para outro do que ficar chorando e ficar sentada. Então ela se levantou e foi. Muito incrível. Eu pensei, mano, tá aí uma explicação boa para o Schopenhauer lá, para a racionalidade que vem depois, porque o bebezinho, ele vai acostumando com o colo. Um dia ele tem consciência, uma consciência simples, parca, do que é um colo. Ela nem sabe dizer o que é o colo, não tem essa discussão, mas ela tem alguma noção que aquilo é melhor do que andando, beleza? E é muito louco que isso parece uma antecipação do inconsciente do Freud, né? Que tem uma força, é uma força intensa, muitas vezes imparável no ser humano, nas pessoas, e que nos dá força para nos mover, para fazer determinadas coisas. Quantas vezes, pensa aí, quantas vezes você teve um impulso e depois foi pensar uma razão para esse impulso, foi tentar entender por que você reagiu daquela maneira. Muito louco, que faz um baita sentido, tá? Penso eu, tá? Penso eu. O mundo como vontade, então, ele tem como um núcleo da realidade, uma vontade cega, irracional, incessante. A vontade se manifesta em tudo, instintos, impulsos, e aí isso vai gerando sofrimento. Por quê? Porque a vontade, ela é sempre vontade de algo. Se é algo que você não tem, aqui eu estou usando o argumento lá do amor do Platão, tá? Da carência e da necessidade. E aí talvez tenha alguma coisa bem parecida, né, entre esse amor e essa vontade aí. Mas amor é sempre amor de alguma coisa, ou vontade é sempre vontade de alguma coisa. Se eu tenho vontade de alguma coisa que eu não tenho, que eu não possuo, então essa minha vontade, ela se expressa num vazio. Ela é uma força para me mover em busca de preencher um vazio. Tem um vazio, tem um não ser. A questão é que a gente aprendeu a desejar mais, a querer mais do que representar. E o que a gente quer representa muito pouco, ou seja, desejamos coisas que têm sentido muito frágil, sentido muito pobre. Queremos coisas para a nossa vida, tratando de maneira bem simples, queremos coisas para a nossa vida que representam
pouco, que tem pouco valor. As pessoas falam muito de valores, né? Mas mesmo esses valores parecem meio vazios. O que é mais importante? O que é fundamental na vida? O que não dá para viver sem? Tipo, não dá para viver sem um carro, não dá para viver sem festas, não dá para viver sem ser perfeito, esteticamente falando, né? E aí, esse não ser, e principalmente quando você tem objetivos muito difíceis, muito inalcançáveis, você passa muito tempo nesse não ser. Mas a depender daquilo que você deseja, você pode, né, viver numa... Dito de outra forma, essa frase, né, a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio, entre a ânsia de ter e o tédio de possuir também, a gente poderia afirmar dessa maneira, porque a gente fica desejando, quando alcança, não curte o bastante aquilo, não curte por muito tempo, não curte para sempre aquilo, cansa e já quer um objetivo novo. Então vou dar alguns exemplos, né? Pensa a pessoa que só é feliz no fim de semana, passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta sofrendo, sexta tarde melhora, sábado aí fica feliz, sexta noite, sábado e domingo até meio-dia, até 2 horas, 3 da tarde, e passa a maior parte do seu tempo não sendo e uma pequena parte do seu tempo sendo. É bastante ter um fim de semana de felicidade? É razoável, mas será que essa é a melhor vida possível? Passar mais tempo sofrendo do que sendo feliz? Mais tempo não sendo do que sendo? Mais tempo de não ser do que ser? Então parece que a vida é mais dor e tédio do que felicidade, né? Outro exemplo, a pessoa deseja um carro, aí quer o carro, e luta pelo carro, e compra o carro, e fica feliz com o carro, só que o carro deteriora. E a alegria de ter o carro também passa. E será que eu vou desejar outro carro? E depois outro carro? E depois outro carro? Agora pensa, nesse mundo de conteúdo infinito, de Netflix, de YouTube, de TikTok infinito, de coisas infinitas em que você vai desejando, quando é que você está saciado? Quando é que você fala, estou satisfeito? Agora chega, encheu, estou bem, terminou, posso ficar em paz. Não, você quer mais e não dorme e gasta dinheiro com isso e sofre, perde compromisso e você vai nessa busca constante, buscando, desejando, vai empilhando sofrimento, dores, tédio, mágoas. É duro, né? O mundo como pura vontade é um mundo em que as coisas não têm sentido. Elas estão lá porque alguém quer, mas não porque faz sentido. E o querer, só o puro querer, não é um bom conselheiro. Entende? Não é um bom conselheiro. Então, nesse mundo como vontade, você não se estabelece com ninguém, não cria vínculo com nada, não cria vínculo com ninguém. Já no mundo como representação, aí a gente enxerga sentido. É lógico que existe um mundo como representação subjetiva que pode ser perigoso, porque aí a gente corre o risco de ter uma representação totalmente permeada de vontade, e isso vai fazer com que eu veja o mundo apenas do meu jeito, do meu ponto de vista, e achar que o mundo é somente o que eu vejo. Mas é importante que hajam boas representações que criem significado e que deem uma mobilidade melhor para a vontade. Por exemplo, eu tenho vontade de ter, de me sentir bem com as coisas. Você vai pela via rápida ou pela via lenta? Se não tiver um bom sentido, uma boa representação, você vai querer ir pela via rápida. A via lenta, ela só se sustenta porque tem uma representação que lhe dá significado. Vou dar um exemplo do corredor. Você começa a correr e é ruim.
Falar a verdade é ruim, você começa é ruim, você sente dor, você sente uma pontada aqui na costela, você sente a respiração faltando, as pernas faltando, você sofre, só que lá na sua mente você pensa, no meu caso, por exemplo, eu sou hipertenso, correr faz bem para mim a questão da hipertensão, eu tenho a tendência a engordar, correr faz bem porque me mantém com o corpo menos pesado, né? Correr faz bem porque mantém o movimento e tal. Só que aí você corre 1 quilômetro, 2, 3, chega uma hora que se não é a sua cabeça dizendo para você qual é a razão, você se pergunta, tem uma hora que você tá lá correndo e você fala, mas por que mesmo que eu tô fazendo isso? E aí vem toda a representação, todo o significado e te mantém. E a sua vontade dobrada ali, dobrada para a sua representação, para a sua racionalidade, é a sua cabeça mandando no seu corpo. E é muito louco, chega uma hora que começa a liberar uma dopamina ali, um hormônio de felicidade que dá alguma coisa para você de retorno, senão você não aguenta. Mas o mundo como representação, ele é uma construção, é um mundo construído pela nossa mente. A gente dá sentido. Por que a gente empilha casas e faz prédios? Porque a gente vê sentido nisso. Por que a gente estuda? Porque a gente vê sentido nisso. Porque entrar numa faculdade, às vezes é tão difícil passar na faculdade, porque vê sentido nisso. Porque dá sentido. E se eu não estiver engajado com esse sentido, eu não faço. Não vou adiante. Né? O Kant, ele vai falar que existe sim o tempo e o espaço que é entendido na mente humana. Então, supostamente, o tempo existe fora de nós. O espaço existe fora de nós. Mas é na nossa mente que isso ganha significado. E é na nossa mente que faz sentido você olhar o tempo dessa aula e falar, passaram 20 minutos de aula. Eu estou gastando da minha vida 20 minutos. Isso é um sentido dado pela nossa mente. É a representação. Estamos representando o mundo, representando as coisas. Tá? Então, a realidade fenomênica, ela está dada de alguma forma pela nossa existência, pela existência das coisas, pela nossa capacidade de perceber, mas ao mesmo tempo ela é significada, ela é constituída em termos de sentido pela nossa mente, que dá sentido, que dá a tal da representação. Então o mundo é vontade, e o mundo é representação. A representação é posterior à vontade e ela vai dando sentido. Contrário ao que dizia o Hegel e o Kant, no caso do Schopenhauer, parece que a gente vai criando a representação depois para justificar as nossas vontades. Parece um bom pretexto, né? Então é curioso que a gente, ao olhar para o mundo, vê muitas vezes ilusão, vê aparência, né? E corremos o risco de dizer que o mundo é minha representação. Lembra do alienista, né? Dizendo quem é louco, quem não é, e as pessoas aceitando porque ele tinha um poder, né? E porque ele tinha uma espécie de estandarte. Eu posso dizer, eu estudei, eu sou a pessoa que pode dizer quem é louco e quem não é, né? Todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo, né? E aí a maneira como você entende as coisas importa. Como o maior grilhão do homem é acreditar que nunca esteve agrilhoado, né? Quando você acredita que está vivendo livre, mas na verdade não está, exatamente porque você construiu aquela compreensão da realidade e não percebe. No caso aqui do Schopenhauer, que você é escravo da sua vontade, escravo dos seus desejos, escravo dos seus impulsos. Cara, isso é muito pré-Freud, e faz muito sentido para muitas situações que a gente vê na vida aí. A morte dá sentido para a vida? A morte e o sentido da vida qual que é a resposta para a pergunta? Vale a pena continuar vivendo? Para o Schopenhauer só tem uma resposta possível, que não é racional. Você só vai entender o sentido da vida vivendo, portanto tem que permanecer vivendo para compreender qual é esse sentido. E essa compreensão não se dará de outra forma senão vivendo.
A vida de fato é marcada pela dor, o ser humano é movido por forças irracionais, a vida produz vontade, o querer viver produz vontade, só que a morte impulsiona certas representações. Por quê? Se não tivéssemos limites, percebe? Se não tivéssemos limites, limitações, um tempo de vida previsto, tipo uma duração... se fôssemos eternos, não teríamos urgência de nada. Como não somos, temos urgência, portanto criamos sentido para fazer alguma coisa, porque você vai vendo a morte chegar e fala, pô, não fiz nada, tenho que fazer alguma coisa da vida, eu tenho que dar sentido à vida, eu tenho que produzir alguma coisa. Por isso a morte é libertação da vontade, a mortificação é libertação da vontade, o não é libertação da vontade. Lembra da mãe dizendo para a criança, você não é mais bebê. Cria uma representação que faz sentido e você muda o sentido da vontade. Eu quero mais ir até tal lugar do que estar no colo, então eu vou. Isso é o mais importante, eu quero estar lá, eu vou. Eu quero fazer tal coisa, então eu vou. Eu crio um movimento, né? A vontade gera sim um sofrimento constante, mas existem caminhos para superar isso. E aí ele vai dizer que tem uma suspensão momentânea, que se dá por causa da contemplação estética da arte. Ele cria até uma hierarquia das artes, começa lá com a arquitetura, passa pela jardinagem botânica, passa pelo desenho, pela poesia, pela escrita e termina na música com uma coisa mais audaciosa, mais incrível, porque a música é a vontade num movimento mais puro. É pura vontade a música. E aí você consegue, pela música, você consegue pela poesia, suspender em alguns momentos o seu desejo. Você suspende quem você para contemplar certas coisas. Você por um momento entra num êxtase. E aí você pode construir uma reflexão ética, uma compaixão ética. Você para de olhar para si mesmo e passa a olhar para o outro, para o mundo, descobre que tem outras visões, outras pessoas, outra realidade, e aí você pode, por meio desse processo, criar uma concepção que nega o seu eu, nega as suas vontades e vai buscar coisas que enquanto você busca, você já tem. Então você, ao invés de passar muito tempo não sendo, muito tempo desejando, você vai passar mais tempo sendo e desejando. Por exemplo, o meu desejo é da festa ou o meu desejo é da amizade? Porque se eu desejo amizade, enquanto eu estou buscando amizade, ou valorizar, ou construir minhas amizades, eu já tenho amigos. Eu já tenho esse valor que é a amizade. E a festa é a celebração desse movimento, que é constância, que é realidade, que é o ser presente. Eu quero conhecimento, quanto mais eu busco, mais eu fico sábio. Eu quero ser bom músico, quanto mais eu treino, melhor eu fico. É diferente de uma busca que, enquanto você não tem, você se torna puro desejo. Elas são tóxicas, elas aniquilam. Eu quero, né, o consumo é um perigo, né? O Schopenhauer está pré-consumismo e ele está falando mal do consumo já. Consumir relacionamentos, consumir comida tóxica, consumir, sei lá, aí você pensa o que você quiser. Isso tem uma clara influência do budismo, né, da negação do eu, dos impulsos, do caminho de libertação, né, que vai atingir uma iluminação por um caminho que é negar as suas vontades, né, como o Buda dizia, o que eu mais quero é isso que eu não faço, o que eu mais desejo é isso que eu não vou fazer, o meu maior prazer é comer, então não como, meu prazer maior é falar, então não falo, como meio de transformação desse eu, para encontrar o verdadeiro sentido das coisas, aquilo que realmente importa. Então, cara, Schopenhauer é meio místico, é meio misterioso. E aqui tem uma visão pessimista porque não tem salvação do mundo. Se muito, se um sujeito consciente, que é uma coisa rara,
tem alguém que consegue fazer esse caminho aí, um ou outro. Por isso o mundo, cara, o mundo é complicado, o mundo é dor, é dolorido, né? Ele está argumentando contra o otimismo iluminista, contra o idealismo hegeliano, contra a ideia do progresso racional da história. Tipo assim, o iluminismo ia nos tirar dessa miséria. E ele está olhando para o mundo e falando, não, o mundo está bem miserável. Você olha para o mundo e está vendo um mundo cada dia melhor, um passo de cada vez? Ou você está vendo um mundo cada vez mais complicado? Todo dia eu encontro com alguém pessimista. Todo dia eu converso com alguém que fala que acha que a humanidade está terrível, que está cada dia pior. É mais ou menos como Schopenhauer vê. Tá? Então, é um pouco complexo a maneira como ele se dirige ao mundo, como ele escreve, como ele fala as coisas, mas é esse o caminho. Tá? Ele tem aparecido em vestibulares? Tem. Não é muito, mas tem. Ele aparece de vez em quando, tá? Principalmente nesse ponto que critica a racionalidade, o ser humano como racional, porque mostra que tem forças aí, às vezes, um ponto de vista que a gente pode enxergar o ser humano como natureza, como impulso, como vontade, e não tanto racional, que a racionalidade pode vir em auxílio, às vezes, da vontade, e fica uma racionalidade estranha, tosca, tá? E, finalmente, uma parabolazinha só pra gente, é o paradoxo do porco-espinho, ou parábola do porco-espinho. Por que é uma parábola do porco-espinho? Porque é uma historinha simples, mas que ajuda a gente a entender a nossa condição de existência com o outro, né? Ele vai dizer que o porco-espinho, um grupo de porcos-espinhos estava passando por um momento de extremo frio. Eles estão numa região e o frio está cada vez mais intenso e eles vão morrer congelados. Qual é o impulso? O impulso é se aproximar. Só que na medida que se aproximam, eles começam a se espetar e machuca. E o impulso de quem está sofrendo com o machucado do espinho do outro é se afastar. Só que afastado, eles morrem de frio. Juntos, eles morrem sangrando. Então, talvez a existência, a coexistência, ela demanda uma distância segura, uma certa distância, um saber aproximar-se sem, no entanto, machucar, porque quanto mais próximo de fato, mais se revelam nossos espinhos para o outro e os espinhos do outro para nós, né? Então é difícil, muita gente está preferindo o isolamento, mas o isolamento mata, que é uma questão bem importante para a gente colocar aqui no pensamento contemporâneo, né? Muita gente sofrendo com a solidão, né? E a gente precisa cuidar das pessoas, olhar para as pessoas e aprender também a lidar com nossos limites, né? Saber a hora de se afastar, de fazer silêncio, de contemplar, de ter um ócio, de ter um distanciamento, mas também não dá para se distanciar totalmente, tem que ter conexão, tem que estar próximo. E Schopenhauer falava disso. Ele é um total pessimista? Olha, talvez ele tenha propostas, né, de saídas. Ele, ao dizer que tem alguma saída, eu não vejo tão pessimista. É lógico que você lê, você fica se sentindo pesado, mas é um pensador bastante interessante. Ele influenciou Nietzsche, eu coloquei Nietzsche, mas também tem o Machado de Assis, Freud, Wagner, Tolstói, Thomas Mann, influencia o existencialismo, a crítica cultural da Escola de Frankfurt. Cara, Schopenhauer é muito legal, é muito bacana, tá? Se a vida é sofrimento, como devemos viver? Cara, a gente precisa dar um sentido melhor para as coisas. A gente sofre porque quer as coisas erradas, porque quer coisas que não tem significado necessariamente, né? Viver desejando ou negar o desejo? Aí, negar o desejo ou até criar uma maneira de desejar aquilo que é melhor. Né? E é lógico que tem que criticar, tem que pensar a existência, pensar a vida. É para isso que a gente pensa. A gente precisa pensar a vida. Schopenhauer é um pensador que está no momento em que a gente está lidando como sociedade, como humanidade, com o vazio, né? O vazio que ficou ao tirar a igreja, ao tirar o cristianismo, pelo menos a Europa, tá? Tirar o cristianismo como produtor de sentido, porque bem ou mal dizia, ó, sua vida é assim, assim, assado, vai acontecer isso, isso e isso. Tirou, agora precisamos de uma outra narrativa. A narrativa iluminista, né, ela também tem um quê
ela tem um perigo, né, de ser também uma busca insaciável pela humanidade e pelo conhecimento. Só que por um lado é melhor, é boa, porque a busca pelo conhecimento, quanto maior o esclarecimento, mais você vai se tornando autônomo, melhor vai sendo conduzida a sua vida. Mas isso funciona para pessoas educadas, pessoas com acesso. Mesmo no pensamento de Schopenhauer, todo mundo tem acesso à arte, né? Uma crítica para a gente pensar. Todo mundo pode fruir a arte, quer fruir a arte, né? É educado para fruir a arte. Temos referenciais, e porque tem uma coisa bem interessante de observar, é que do ponto de vista estético, voltando aqui, né? Se a estética é um caminho, primeiro vem pela estética, a gente está percebendo que o caminho não é de dentro para fora. O caminho é de fora para dentro, para se libertar. A gente precisa criar mecanismos externos que nos lembrem do nosso propósito e que nos mantenham firmes no nosso propósito. Então, sei lá, quantas pessoas querem mudar de vida, corta o cabelo, faz tatuagem, muda o jeito de se vestir, procura andar em lugares diferentes. Cara, faz sentido, Schopenhauer tá dizendo, é por aí mesmo, é aí que começa. Não é isso que vai resolver, mas é aí que começa. E aí você precisa olhar para o outro, olhar para o mundo, para as pessoas, olhar para a comunidade e finalmente negar esses desejos que historicamente você foi assumindo e acumulando e construindo. É um pouco da teoria do Schopenhauer. Bom, espero que tenha sido claro, beleza? Bastante coisa para falar, meia hora de conversa aqui. E finalmente, então finalmente agradeço se você chegou aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, manda seus comentários e participa com a gente. A gente tem lives todas as terças, por enquanto temos aulas de filosofia, algumas vezes de sociologia, eu dou conta de mandar uma. Estamos precisando de professor aí para muitas matérias, mas ainda tem geografia, matemática, literatura, né? Quem sabe a gente volta com as aulas de física, as aulas de história, compõe outras disciplinas aí com inglês, com, sei lá, gramática. A gente tem algumas lives sobre redação. Queremos fazer um projeto aí para ter todas as matérias no nosso canal o máximo possível. Por enquanto, a gente segue aqui com o seu apoio. O seu apoio é muito importante. Forte abraço. Fica bem. Até a próxima. Valeu!